Pessoal, tá tudo errado. Esse sistema que a gente construiu tá errado. A gente está destruindo a nossa casa e a nossa saúde. A gente não tá feliz. Fala galera NatBio, estamos aqui para mais um quadro Vozes da Natureza. Mas antes disso, siga nosso canal, né? Curta nossa live de hoje e além disso também curta nossas páginas do Instagram e Facebook. Agora eu queria convidar aqui o Anderson para começar aí nosso Vozes da Natureza, mais um quadro do Vozes da Natureza. Vai lá, Olá, Anderson. pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson. Estamos aqui com uma convidada hoje muito especial, né? A Laila Zaid, né? A matriz e ativista socioambiental. É um prazer enorme, né, recebê-la aqui no Vozes da Natureza, né? E que ela, né, que é uma voz aí bastante Só Anderson tá dando uma travadinha para você aqui, mas como o Anderson estava dizendo, a gente está hoje com a Laila Zaid, né, que é uma ativista socioambiental, atriz, né? Ela está aí participando aí de eventos do Caminhos da Mata Atlântica, tem o seu novo livro, né? Temos com o seu novo livro A Revolução da Sustentabilidade, não é isso? Não, o Isso. Manual para Super-Heróis. Para O super-heróis. início da Revolução Sustentável. Vocês estão me ouvindo Início ok da agora? Revolução Sustentável. Voltou, Anderson, tudo Então, certo. não, então eu queria falar um pouquinho dessa questão do livro, né, que a Laila está lançando, né, que é o Manual para Super-Heróis, né, um livro que fala um pouco do início da Revolução Sustentável, né, Isso. e é um livro que dentro dele tem 12 missões, né. Gostaria que você falasse um pouquinho, não de todas, mas uma delas, o que motivou você aí a escrever esse livro. Primeiro, obrigada, pessoal, por me convidar para fazer parte do Vozes da Natureza. Quando vocês me chamaram, vou só fazer um adendo rápido. Eu pensei, realmente, a natureza, ela usa as vozes dela de uma forma, mas a voz que comunica aqui entre a gente, ela não tem. Então, ela precisa realmente das nossas vozes, né? Então, fico feliz de estar me somando ao time das pessoas que usa a voz pelo meio ambiente. O livro ele tem 12 missões, porque o livro surgiu num projeto social que eu faço, educacional, nas escolas públicas, como voluntária, e ele me veio espontaneamente como uma forma de trazer ferramentas para as crianças, para que elas transformem as casas, as escolas, as comunidades delas, né? Dado que nós, da geração anterior, não fizemos nada, né? A gente passou a batata quente para frente, agora elas estão diante de um mundo que os recursos estão acabando, né? E as emergências climáticas estão aí. Então, o que elas podem fazer para promover as transformações? E aí, são 12 missões de todos os tipos, desde a mais simples, que é economizar recursos, né? Apagar a luz, economizar água, diminuir o consumo de todas as formas, né? Repensar o consumo, fazer o consumo consciente, até plantar, compostar os resíduos, reciclar os resíduos, enfim, reutilizar. E aí tem umas missões secretas que eu não conto, que é para as pessoas se sentirem estimuladas a comprar o livro. Mas é um livro bem completinho que ensina a sustentabilidade não só para criança, acaba que a família inteira aprende, e que mais do que provocar essas atitudes, essas ações em casa, ele abre esse olhar de cuidado com o meio ambiente, sabe? Então é um livro muito fofinho, estou muito feliz dele estar aí no mundo. A gente vem acompanhando aí o feedback que você vem recebendo até nos stories, né? Os stories denunciam tudo, né? As pessoas vão recebendo, vão comprando e vão divulgando. E acho que é isso, né? Eu costumo dizer que nós somos semente, né? Cada um de nós podemos ser semente, somos agentes multiplicadores da natureza quando a gente passa essa consciência. E eu acho que, na verdade, um dos objetivos, né, do livro é dar continuidade a essa semente, né? Para que lá na frente existam pessoas cada vez mais
sensibilizadas e conscientes e que se tornam árvores que vão dar frutos e por aí vai, né? Fazer vamos dizer assim, essa sequência. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer sobre um dos nossos biomas, né? Um dos mais castigados aí, né? Que é a nossa querida Mata Atlântica, que vem sofrendo aí com os descasos, acho que tá mais do que claro aí para todos, né? E aí eu vi que você foi convidada, né, para participar de uma corrida solidária lá pela SOS Mata Atlântica, né? Que é um grande exemplo, né, de conservação e preservação da natureza. E eu gostaria de saber o que você acha, assim, você acha que as ONGs, né, hoje nós temos a Conservação Internacional, temos o WWF, temos o Greenpeace, assim, temos várias referências. Você acha que as ONGs, né, elas fazem parte, né, do caminho para chegar num planeta melhor? Com certeza. Eu acho que a responsabilidade com o planeta, ela é de todos nós, ela é do indivíduo, ela é da indústria, das empresas, e ela é dos governos, né? Desse tripé. Sim. E as ONGs, eu acho que elas têm um papel fundamental de organizar o indivíduo, a população civil, para pressionar as políticas públicas. Então, elas chegam em lugares onde a gente não consegue chegar. As ONGs têm um papel e uma força fundamental na nossa luta. E essa corrida que eu participei, da SOS Mata Atlântica, uma das páginas do meu livro, logo no início, é mostrando quem são os aliados, né, dessa luta. Vamos ver se eu acho aqui. E aí eu nomeio algumas ONGs, aí tá invertido, não sei se dá para ver, e chamo as crianças para dizerem, se engajem, sigam, não precisa necessariamente doar dinheiro, mas só de você seguir e curtir e retweetar e repostar e enfim, você já está dando visibilidade para essa causa, né? Então eu estou sempre apoiando a SOS Mata Atlântica, como algumas outras ONGs. A minha casa é dentro da Mata Atlântica, então eu tenho um carinho ainda mais especial por esse bioma, né? Bom, carinho especial temos por todos, mas eu tenho uma afinidade ali, uma relação totalmente íntima. Muito próxima, né? Você acorda e dorme e vive na Mata Atlântica, aí fica difícil, né? Pois é. E aí, quando me chamaram para a corrida, vamos nessa. Tudo que eu puder fazer para aumentar as vozes de quem de fato faz diferença nessa nossa árdua batalha, contem comigo. Laila, já que você estava falando assim, vou juntar as duas perguntas que ele fez, o Anderson, numa só, né? Você estava falando que o livro surgiu de um projeto social em escolas públicas, né? E você também falou do papel da ONG. Agora eu queria ouvir de você, para você, qual é o papel da educação e a importância da educação para você, para a discussão da questão ambiental? Já que você falou das ONGs, a gente junta os dois aí que você acabou de falar um pouquinho. É fundamental. Eu acho que a gente está onde a gente está porque a gente não recebeu educação ambiental de verdade. Então, se a gente conseguisse ensinar desde pequenos para as crianças que nós fazemos parte da natureza, que nós somos a natureza, e mais do que isso, que a nossa saúde física e mental é absolutamente dependente da saúde do planeta, a gente não estaria onde a gente está. Então, a maior... Eu acho que a única forma de transformação é através da educação. Então, e eu não falo educação necessariamente nesse lugar organizado, na instituição escola. Eu acho que a educação é muito mais abrangente. E nesse caso, no caso ambiental, a educação, a base da educação é simplesmente colocar as crianças em contato com a natureza. Porque a criança que está com o pé na terra, a criança que brinca na natureza, além de todos os ganhos que ela tem para o seu próprio desenvolvimento, ela se vê parte daquilo. Ela ganha uma empatia para aquilo. E aí, dificilmente, ela não vai ser uma pessoa que vai defender os direitos da natureza mais para frente, quando ela se tornar qualquer coisa.
né? Então, a educação é fundamental e ela tem que vir de todos os lados. É dentro de casa, é na escola, é no brincar. Enfim, seria lindo se a gente tivesse um monte de conteúdos audiovisuais, de entretenimento com esse enfoque, porque para que eu quero, né, que meus filhos aprendam, enfim, conteúdo de matemática ou então, enfim, essas um monte de baboseira que eles consomem aí, né, nas telas, ao invés de estarem aprendendo coisas que eles realmente vão precisar. Sim. Assim como eles também podem, né, Laila? Eles podem até usar a matemática em prol do meio ambiente, usar a história em prol do meio ambiente. Além disso, né, não ficar só preso a somente aquele conteúdo normal de sala de aula, mas estender um pouco mais. Sim. Não, eu acho até que, ainda bem que você pontuou isso, porque eu me expressei mal. Não é que eles não precisem da matemática, é porque a natureza é capaz de ensinar matemática. Isso, A natureza, ela é capaz de ser uma educadora na primeira infância por completo. Então, eu costumo dizer que a criança que pula de uma pedra para outra, ela está fazendo cálculos de física e matemática ali super sofisticados, né? Mas onde eu pontuei que realmente pode gerar a interpretação errada não é que ela não precise de matemática, mas ela precisa de natureza. Sim. Então, e aí depois cada criança segue o seu caminho de acordo com as suas potências e valores, mas todos apontando para o mesmo lugar de regeneração. O André, não sei se você lembra, legal esse comentário da Laila e puxar essa questão da matemática. O Matheus deu um exemplo, né, como ele inserir, né, a matemática, aliás, a natureza num problema de matemática. Você lembra qual o problema que ele usou? O exemplo que ele usou? Não. Que ele fez um cálculo, fulano de tal tinha 5 copos, eu não lembro agora, foi um exemplo tão interessante. Enfim, ele fez um problema de matemática. Fala. Sim, eu estou tentando lembrar aqui, mas acho que eu lembro. Ele fez um problema de matemática, só que falando um pouco da questão do lixo, enfim. E aí foi bem interessante. E aí ele deu um exemplo de como inserir, né, o meio ambiente, vamos dizer assim, a natureza e a conservação dentro de várias áreas ali da educação que existe hoje, né? Sim, dá para você comentou das ONGs, né? A gente fez eu já fiz um trabalho não só com a SOS, mas também com a Conservação Internacional, né? Também você cita a conservação em alguns posts, depoimentos seus. Então, eu acho que são ONGs realmente, sim, bastante respeitadas e que têm um olhar, assim, né, pro meio ambiente, além do trabalho que, por si só, elas já fazem, mas também essa capacidade de absorver também os voluntários e fazer ações, enfim, eu acho que a gente faz bastante trabalho com eles, eu acho que é lindo. Eles são uma referência. Ô, Anderson, o meu start inicial nesse mundo eu digo que é do ecochatismo, porque até ontem eu era ecochata, agora eu sou ativista socioambiental, que está mais chique. Mas foi justamente na Eco 92, eu era uma criancinha, e minha mãe me levou para um navio do Greenpeace que estava aportado no... como é que fala? O navio não estava aportado, não. Eu errei o verbo, mas tinha um navio. Até hoje eles fazem isso. De vez em quando eles vêm para cá e deixam o navio ali, você pode visitar, aí tem aquele... Você entra no navio, conhece lá os detalhes, aí tem pessoas lá, voluntários, e fala um pouco... Isso foi mágico para mim, porque eu lembro, foi na Eco 92, eu entrei no navio do Greenpeace e eu entendi que existiam pessoas que viviam para lutar pela natureza. Ali, para mim, eu falei, gente, eu com certeza sou desse time. Eu tinha 8 anos na época. Eu demorei muito para entender como que eu ia me juntar ao time oficialmente. E tem a arte aí no meio, que é a minha outra paixão, mas eu sempre soube que esse era o time do bem, e eu queria estar no time do bem. Exato. Laila, foi legal você ter comentado isso, que se não me lembro bem, o Matheus também falou, né, sobre essa coisa de ser ecochato, que nós ambientalistas passamos dessa fase, de ecochato para ativista ambiental. E para você, como é que foi essa transição, essa mudança? Como é que você enxerga isso, essa mudança? É muito legal, porque eu tenho muito na minha memória de ser a ecochata, né, assim, nas reuniões familiares ou no meu trabalho.
Eu ia para o estúdio e aí eu olhava feio quando alguém abria um copinho de plástico, sabe? De água. Na escola. Sei como é. E aí, quando eu demorei muito para usar as redes sociais. Mesmo atriz, né? Eu tinha um monte de seguidores por conta do trabalho nas telas e tudo mais, mas foi só na pandemia agora que eu resolvi falar. Por acaso, eu falei assim: eu vou divulgar um vídeo de um site de busca que é igual o Google, é o Ecosia, mas ele planta árvores a cada 7 buscas. Não tem por que a gente não usar. Se todo mundo soubesse, estava resolvido o problema do mundo. E aí eu fiz o vídeo e o vídeo viralizou. E ali eu falei assim: epa, é para isso que existe a rede social. Agora acabei de entender. E aí eu comecei o meu ativismo mais público, né? O livro já tinha sido escrito quando isso aconteceu, eu já dava aula de educação socioambiental nas escolas, mas ali eu ocupei esse espaço e o mundo também fez uma transição muito importante nesses últimos tempos e a cada dia, né, esse último relatório do IPCC dá um passo para frente, assim, mas eu acho que essa questão do ESG para as empresas, então eu acho que de repente a gente deixou de ser visto como a galera chata e começou a ser, opa, deixa eu escutar o que essa galera tá falando, porque o bicho tá pegando. E acho maravilhoso. Então, assim, o termo ecochato é porque aquilo não fazia sentido para as pessoas, hoje já faz. Sim. Eu tento não ser chata, né? Eu tento ser simpática e bem-humorada e leve. Eu tento não julgar as pessoas que estão do meu lado, assim, eu julgo, mas eu guardo para mim. Quietinho, porque senão eu vou perder muitos amigos. Aí quando dá, eu falo assim: você sabia que existe esse absorvente de pano? Então eu dou de presente de aniversário um absorvente de pano para uma amiga. Aos pouquinhos você vai entrando, né? Mas cá entre nós, acho que a gente foi promovido, sabe? A gente saiu desse lugar e a gente agora está num lugar de respeito que chegou a nossa vez, assim, de escutem, porque a gente... Vocês precisam escutar o que a gente está dizendo. O livro, né? É o início da revolução, né? Sustentável, né? Exatamente isso, né? A gente está vivendo essa mudança que, na minha opinião, até inclusive está incomodando muita gente, está mexendo demais no mundo e a gente também não sabe que resultado isso vai dar. Mas que com certeza a gente já iniciou esse processo, que a gente já não é mais visto como ecochato e já é visto como algo sério, por isso até que incomoda muita gente, né? E quando a gente era um ecochato, não incomodava, era só aqueles ecologistas chatinhos vindo, mas quando a gente vem com respostas, com coisas sérias, com estudos científicos, comprovando que muita coisa que está sendo dita, né? Então a gente começa a ser visto de outra forma, né? Não, e acho que a responsabilidade ficava só com a gente. Agora eles estão vendo que eles vão ter que se responsabilizar. E eu acho que o que incomoda não é a chatice. O que incomoda é a pessoa ter que transformar. Ela ter que se responsabilizar já é chatíssimo, e ela ter que transformar suas ações, né, transformar os seus hábitos, ela ter que optar, de repente, por uma coisa que não é tão prática, mas que é fundamental. Isso é que incomoda. Mas é o que temos. Acabou o período de fartura de recursos, né? A gente está vendo as emergências aí, as emergências climáticas estão na nossa cara. Eu acho que a pandemia é uma consequência direta disso. Então, não tem mais o que fazer a não ser transformar. E eu acho que muito de eu focar no universo infantil tem disso também. É muito mais difícil você querer transformar um hábito que já está arraigado num adulto e você trazer uma coisa nova para uma criança. Então, eu lembro do momento em que eu falei, eu tenho que fechar a torneira enquanto eu escovo o dente. Os meus filhos nunca nem... Eles já sabem que água é um recurso escasso, eles que me controlam, inclusive, entendeu? Mãe, esse banho aí, entendeu? Mas então também, né, Anderson? Meu também. Papai, vai acabar a água do planeta. Eu tenho um filho de 10 anos que também rola uma monitorada, né? Quando a gente passa do...
É o futuro outra dele. criação. Não, e você falou nesse ponto, né, que a gente falou da educação, e aí a gente tem uma preocupação com essa questão da tecnologia, né? E aí tem até um pouco a ver com o livro do Richard, né? Que está nesse período de constante evolução, né? Que a tecnologia está aí, e mal ou bem a tecnologia começa a afastar a criançada do meio natural. A pandemia veio para somar nisso, né? Que você está muito... Quer dizer, as crianças que às vezes tinham os amigos que iam para a natureza, hoje não podia ficar muito perto dos amigos por conta da pandemia. E aí vem esse livro, né? Que você até divulgou recentemente, né? Do Richard Louv, né? Que ele menciona uma frase que me deixou um pouco chocado, né? Porque o nome do livro é que é A Última Criança da Natureza, né? E você recomenda até a leitura obrigatória desse livro, né? No post seu, eu achei bem interessante. E fala um pouco desse transtorno, né? Tal do TDN, né? Transtorno de déficit de natureza, né? Né, quer dizer, a criança pode ser uma espécie de extinção. Isso é um pouco assustador, né? Aí falar que a saúde da criança e a saúde do planeta são inseparáveis. Queria que você falasse um pouquinho assim, dessa frase, desse livro. Primeiro eu vou falar da tecnologia, que eu acho que assim é uma relação que eu tenho muito ambígua com a tecnologia, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela está causando transtornos gravíssimos na gente como sociedade, né, nos nossos vínculos interhumanos e interpessoais e em tudo, né, no excesso de dopamina que as telas geram, e na depressão, e na reclusão, enfim, em tudo. Por outro lado, eu acho que diante do que a gente está vendo, a tecnologia talvez seja a nossa salvação. Então, é a tecnologia que está desenvolvendo formas de uso de energia, né, limpas e renováveis, é a tecnologia que vai disruptir os meios de transporte, é a tecnologia que vai permitir que a gente alimente uma população inteira com proteínas biogeneticamente transformadas. Então, assim, tem esses dois lados, mas focando no fazer lado... o bom uso da tecnologia, né? O bom uso da tecnologia. Acho que a gente ainda não sabe usar essa tecnologia aí. Eu acho que a gente não sabe dosar o excesso de telas para os nossos filhos. Acho que a gente não entende o prejuízo que isso vai ser, o que tem sido no desenvolvimento delas. Mas esse é um tema que está me interessando muito. Esse é um tema que eu vou bater muito nessa tecla, porque a gente está gerando crianças que não conseguem mais ler expressões, né? Além da agora a gente usar máscaras, mas a gente não faz mais contato visual com as nossas crianças. As nossas crianças estão ficando completamente alienadas da troca. E elas estão ficando longe da natureza, né? Que é onde chega na sua pergunta. E esse gap, essa distância, além de tirar a empatia, né, que a gente falou, né, tirar essa compreensão de que a criança faz parte da natureza, ela priva a criança de um monte de experiências na construção dela, no desenvolvimento dela, no aqui e agora, no estar aqui e agora, no ócio, no silêncio, no tempo de espera, no processo. Então, quando uma criança tem contato com a natureza e ela vê as estações do ano, ela entende, por exemplo, que a tangerina não vai dar o ano inteiro no supermercado. A tangerina, ela tem o tempo dela, e aí ela apodrece. O que acontece com essa tangerina quando ela está ali no chão? Qual é o ciclo? Então, a compreensão da morte como processo dentro da vida, os tempos internos, a escuta. Toda a saúde da criança está ligada à saúde do planeta. A criança tem que estar em contato com a natureza. A gente volta de novo naquele aspecto que a gente já falou, mas esse livro é leitura obrigatória, porque eu acho que é a primeira coisa que eu indico para os pais hoje coloca seus filhos na natureza. Suja esse pé de terra. Ah, mas eu não tenho um sítio. Não importa. Você tem uma pracinha do lado da sua casa?
Essa pracinha já é suficiente. Esse livro, ele dá uns exemplos que são muito maravilhosos, que é assim, por que a criança sobe em árvore e o que isso gera na criança? A gente tem uma memória genética ancestral de que quando a gente sobe numa árvore, a gente está livre dos predadores da terra. E isso, quando a gente sobe numa árvore brincando, né, criança, a gente experimenta essa sensação de tá tudo bem, aqui eu estou protegido. Se a gente não vive isso na infância, a gente não experimenta isso, a gente não ganha isso no nosso corpo, sabe? E o mesmo acontece para quando você tira a criança de um apartamento e coloca ela ao ar livre, a sensação de liberdade que ela experimenta, que ela não vai conseguir experimentar se ela não tiver um espaço para correr. Então, é fundamental que as crianças saiam da frente das telas e vão para o ar livre, a natureza. Mas se não tiver, de novo, se a sua natureza é o campo de futebol da sua comunidade, está valendo, né? É um ambiente natural, né? É porque a gente, às vezes, acha que natureza é só uma grande floresta que está na nossa frente, mas não. Até o contato com pessoas é a natureza, porque nós somos natureza também, né? Eu acho que é muito mais do que a floresta. A floresta é mais um, né? Claro, grande. Não, pega um vaso de planta e planta uma semente e experimenta regar aquilo ali todo dia. Olha que rico. Experimenta observar todo o processo de desenvolvimento dessa planta. Pede para o seu filho registrar aquilo, como aquilo impacta ele. Eu costumo dizer, eu tenho dito isso, assim, a natureza, ela é a maior educadora para a primeira infância. A criança não precisa de adulto, não precisa de estímulos além do que a natureza oferece. Sim. Muito legal isso. Confesso que fico arrepiado aí com essa fala da árvore, de subir na árvore, deu uma... Né, a gente fica lembrando assim. E aqui, eu gosto muito de falar de comportamento, né? Aqui eu moro na casa que eu tenho hoje, tem um quintal, tenho algumas plantas aqui, eu planto bastante árvores aqui no quintalzinho que eu tenho, e eu gosto muito de ver comportamento dos animais, né? E eu chamo meu filho para ficar vendo, né? Aí ele fica meio surpreso que eu fico muito mais tempo do que ele lá embaixo. Então, quando posa um sanhaço, né? Quando posa ali o gaturano, alguns pássaros que vêm aqui, eu, de tanto ver o comportamento deles, eu sei exatamente o que eles vão fazer. Aí meu filho fica meio surpreso. E eu trago muito isso também do meu guiamento, que eu faço, sou guia de turismo, então nas trilhas, quando eu vejo uma serpente, vejo um caxinguelê, vejo um coati, eu sei exatamente o que eles vão fazer pelo tempo que a gente já está andando. Então, ó, tá vendo, filho, aquele sanhaço? Então, ele vai voar agora para aquela árvore ali, depois ele vai para aquela árvore e vai tomar uma água. Então, ele faz exatamente, né? O pássaro começa a ter uma rotina. Né? Aí outro dia, agora recentemente, descendo aqui, tem um laguinho que eu criei com uns peixinhos que os pássaros tomam banho ali, né? Eu fiz um espaço que eu chamo de recanto dos pássaros. Aí os pássaros vêm e tal, aí eu falei, tem que descer agora que eu tenho que tirar as penas, porque quando eles tomam banho, né, as rolinhas que se debatem, os canários, aí as penas ficam de cima do lago. Então, assim, é uma rotina muito simples, né? Mas que é um comportamento que assim, meu filho já está prestando atenção. Pai, você tem que ir lá porque tá cheio de pena lá, você não foi lá hoje, então já... Mas pegando um pouco desse gancho, né, digamos assim, né, tem uma máxima que diz que para ser uma pessoa completa, né, você precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já tem isso tudo, né? Você tem isso tudo. Mas você passou aí talvez a pandemia, né, teve essa possibilidade sua de ter essa mudança de vida, né, de sair da zona urbana, vamos dizer assim, e morar num sítio. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Você já conversou bastante hoje com a gente sobre isso, sobre essa coisa da natureza, mas com os filhos, essa transição, como é que foi? Seus filhos são um pouco novos, né? Mas o que se sentiu ou ainda está sentindo nessa transição e se preparar caso você precise voltar a morar na zona urbana, né? Para essa volta, né? Como é que você lida com isso? Quando eu falo que eu moro no mato, a primeira coisa que as pessoas pensam é mais ou menos o que você falou, Anderson, e os bichos? E a serpente? E eles aparecem. Eu já tive episódios maravilhosos. Eu botei uma galocha com um escorpião dentro na minha filha. Ela chegou a andar, ela deu 2 passos, falou: tem uma coisa me incomodando. Ela chutou a galocha, saiu um escorpião. Mas alguma coisa acontece. Eu ainda não consigo prever o comportamento dos bichos, mas eu consigo dizer que a gente está em harmonia. De alguma forma. Então, assim, outro dia passou uma... Qual é aquela cobra que tem o chocalho? A cascavel?
A cascavel. Passou uma cascavel no meio do bosque das crianças, da escola das crianças. Instintivamente, as crianças ficaram paradas, quietas, calmas. A cobra passou e foi embora. Então, existe uma harmonia. Mas só falei isso para fazer a ponte com o que você tinha dito, mas a experiência de morar na natureza, ela é, com certeza, a coisa mais linda que eu já vivi. Sem dúvida. Por 1000 motivos. Porque o contato com a natureza é indescritível, ele é mágico. É como se você, assim, você vai para a igreja para tentar falar com Deus, ou então você vai... Quando você mora na natureza, Deus está aqui, em qualquer lugar. Ele está. É uma loucura, assim, você espiritualmente entra em conexão. É uma coisa doida. Depois que você tem... ela é uma regularizadora de humor, de estresse, de tudo. Então, assim, se por algum caso você está muito estressado, você dá um mergulho no rio, você já esvazia o teu copo, sabe? Então, assim, você entra... É como se você entrasse no ciclo certo da coisa. É como se... Aqui na cidade, eu estou na cidade agora, você está numa realidade paralela. A sensação que eu tenho é essa. E que quando você está lá, é que você entende como que as coisas são de verdade, o que está por trás disso tudo que a gente construiu aqui. Então é muito mais fácil você estar engajado com a compostagem dos seus alimentos. É muito mais fácil você estar ativo dentro desse ciclo. Mas para além da natureza, eu tive a oportunidade de viver na natureza com um coletivo de amigos, né? Eram 6 famílias, 7, mais os educadores da escola. A gente montou a escola para os nossos filhos lá. E isso foi um ganho para a gente, né? Mas eu vou falar por mim, mas eu sei que é o discurso de todo mundo, porque a gente se vê e se agradece todo dia. Assim, a cada dia 6 anos a gente fala obrigada por estar aqui, obrigada por essa experiência. Porque viver em coletivo é muito lindo. Você desenvolver a comunicação não violenta, o respeito, o se sentir em rede. Foi uma coisa muito mágica. Agora, completando aí a pergunta, Anderson, esse semestre a gente precisou começar a vir mais para a cidade. E a gente matriculou os nossos filhos num colégio aqui pertinho de casa, então a gente fica lá e cá. Essa semana eles ficaram alguns dias na escola lá e já estão alguns dias aqui, essa semana passada. E está sendo duro. Para mim está sendo bem duro. Eu sinto muita falta. Eu estou aqui por uma questão profissional e também porque o meu filho mais novo, que tem 2 aninhos e meio, ele não tinha nenhum amiguinho da idade dele no nosso coletivo, porque o nosso coletivo se formou a partir da creche parental que a gente organizou para mais velha, de 4 anos e meio. E a gente achou que estava justo, quando a gente tinha entendido que a pandemia tinha dado uma acalmada, era justo a gente dar acesso a ele, a criança da idade dele, para ele não pular as etapas de desenvolvimento dele, enfim. E ele chegou aqui na cidade e ele ficou assustadíssimo. Ele olhava os prédios e dizia: castelos, mãe, olha os castelos. Passava uma... Não, ele ficou louco. Passava uma moto, ele dizia: que isso? A gente entrava no carro e ele dizia: por que o carro parou? Eu falei: então, porque o sinal tá vermelho. Ele não entendia nada. Essa semana a gente levou ele na pediatra, ele andou de escada rolante pela primeira vez. Aí, e eu não me liguei, eu tava com pressa. Ele estava no meu colo, eu subi a escada, cheguei na pediatra. Aí, quando chegou na pediatra, ele ficou: vamos para a escada de novo? Vamos para a escada de novo? Aí, a escada que anda. E aí é muito maneiro. Mas você vê que fica uma energia contida das crianças, sabe? Que quando a gente pisa lá, correm e aí comem as frutas do pé. Eu postei essa semana, assim, porque aqui a cidade não está dando conta da energia que a criança precisa, sabe? E lá 2 coisas que eu ia falar. Primeiro, eu não sei se você já viu o Capitão Fantástico, o filme. Eu me lembrei muito do filme, você falando dos seus filhos, assim.
Principalmente aquela cena quando ele vê as pessoas gordas assim, andando, falando da alimentação, das crianças. Eu não sei por que eu tive essa. E ele tem filhas ruivas, né? Exatamente, é verdade, são ruivos, né? É mais ou menos. E os filhos ficam super assustados com a dinâmica da cidade, né? Além de ser tudo acelerado, né? Além disso tudo, né? Legal você falar isso, que eu fico imaginando que essa questão de trazer ele para o meio urbano, quer dizer, cada reação dele é um choque, né? Assim, é um choque de realidade para você, né? De ver. Choque. Lá a gente está caminhando para o final, a gente tem mais uma pergunta. André quer fazer mais uma pergunta? Além daquela última que você já conhece, tem alguma outra pergunta para fazer? Não? Estou pensando aqui. Não, é porque tem tanta informação, foi tanta coisa legal dita hoje que eu estou tentando pensar aqui, porque dá vontade de perguntar mais, mas a gente. Eu me adicionei agora aqui no final de Intrusona, estava ouvindo tudo aqui no host, porque é para falar com a Laila, né? Agradecer a presença dela, e é muito interessante, porque cada pessoa que a gente traz traz uma vivência diferente, né? Traz uma experiência dentro do ativismo ambiental diferente, e adiciona, né? Porque parece que quando você vai ouvir o discurso das pessoas que querem reverberar para uma mesma causa, eles vão ser iguais. Mas, na verdade, não são, né? Existem, 1000 caminhos para você seguir, existem várias coisas para integrar, para adicionar. E essa vivência da Laila com a educação infantil, com a transformação de agentes ambientais já desde a infância, é uma coisa que toca bastante a gente, né? Eu achei muito interessante. Então, só agradecer mesmo pela presença. Muito obrigada, Laila. Muito obrigada pelas falas, pelas vivências. Imagina. Eu costumo dizer que a experiência é única, né? E cada um tem a sua. Então, hoje, ela trouxe a voz dela, né? Com essa experiência. E aí, Lara, eu queria te fazer uma pergunta. Vou te botar num cenário e aí você vai ter que se virar para responder essa pergunta. Então, imagina que existe que o planeta, né? O nosso planeta, Terra, ele existe um canal, né? Ele existe uma voz, uma mensagem que você tem a oportunidade nesse momento de falar para o planeta qualquer coisa ligado ao meio ambiente, qualquer coisa ligada à conservação. E você, nesse momento, está ao vivo para o planeta e precisa passar uma mensagem. Para os 8 bilhões de pessoas do planeta. Não são 8? Acho que são 8. Quando você falou para o planeta, eu achei que era eu falando para o planeta Terra, eu ia dizer desculpa, desculpas. Não, você tem uma mensagem para passar para as pessoas que vivem nesse planeta, o que elas podem fazer, enfim, o que fica à vontade. E aí, se você tivesse essa oportunidade, aí, 1 minuto aí para falar, o que você falaria, né, para em busca aí de uma melhoria aí para o nosso futuro, né, para as pessoas. Nossa! Alguém já conseguiu responder isso assim, tipo, bem? Eu acho que se eu pudesse falar para todas as pessoas, vou dizer, então, a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, pessoal, tá tudo errado. Esse sistema que a gente construiu tá errado. A gente está destruindo a nossa casa e a nossa saúde. A gente não tá feliz. A gente tem um planeta onde a grande maioria passa por aqui numa experiência terrível de fome. A gente vive uma desigualdade social absurda. É hora de repensar tudo. É hora de baixar as nossas armas, de esquecer nossas diferenças. É hora da gente se apoiar no amor entre nós e pelo planeta para tentar reconstruir tudo. E essa reconstrução tem que ser menor, menos consumo, menos coisas, menos o ritmo, mais devagar. Vamos zerar e vamos repensar tudo. E me elejam presidenta do mundo, que eu prometo que eu vou fazer uma transformação radical. Espontaneidade é tudo, né? Melhor que isso não tem, né, André e Natália? Gostei. Muito obrigado mesmo, assim, foi fantástico, muito inspiradora as suas falas. Eu mesmo, eu sou educador ambiental, como eu falei, gostei muito, né? Porque a gente ainda não tinha tido um educador, uma pessoa que trabalha com educação ambiental, falando algumas coisas, foi muito interessante, altamente inspiradora, como eu disse, né? Queria agradecer muito, foi fantástico, assim, só agradecer mesmo. E essa vida aí da natureza mesmo, esse déficit da natureza é muito importante a gente pensar nisso mesmo,
Eu estou aqui saindo dessa palestra pensando muito nessa coisa de vivenciar a natureza, de estar na natureza, né? Então, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, André, Anderson, Nath, super obrigada. Só tenho a agradecer e obrigado pela sua voz. Valeu Tamo juntos. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando, mas a gente sempre pede para curtir as redes sociais, para ampliar, né, onde essa voz vai chegar, e curtir as redes sociais da Laila também, conhecer melhor o livro dela, conhecer melhor o trabalho dela, que com certeza todo mundo vai gostar. Eu vou comprar Laila, seu livro. mostre seu livro. Ai, que arte bonita, né, de capa. Muito legal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que estava presente. A gente encerra hoje, mas a gente volta. Obrigada. Obrigado.